Pessoal, então vamos falar um pouco agora sobre diagnóstico específico do hipotireoidismo, tá? Primeira coisa importante é documentar a diminuição dos hormônios tiroidianos. Isso é absolutamente imprescindível no diagnóstico do hipotireoidismo. Acontece que documentar essa diminuição da concentração sérica de hormônio tiroidiano isoladamente não define o diagnóstico e a gente vai ver por quê. Então a gente pode fazer essa documentação mensurando o T4 total ou T4 livre. O T4 total é todo o T4 do organismo, tanto a fração livre do T4, que está solta na circulação, como aquela que está ligada à proteína plasmática. Esse exame pode ser feito por radioimunoensaio, então RIE, que está escrito ali no slide, é radioimunoensaio ou quimioluminescência. Tá? São duas metodologias diferentes. Supostamente o radioimunoensaio é um teste mais refinado, tá? E hoje a gente já tem amplamente disponível, mas ele é um pouco mais caro que a quimiluminescência, tá? Mas os dois podem ser realizados. A amostra é muito estável, então se você estiver numa cidade que não tem laboratório veterinário, você pode coletar o sangue, mandar refrigerado por correio, que você vai ter um resultado fidedigno, tá? Isso é muito importante saber, porque tem algumas dosagens que não têm estabilidade, a gente nem pode enviar pelo correio porque o resultado não vai ser válido. Para o caso de T4, isso é bem tranquilo, tá? E aí, presta atenção, pelo amor de Deus, isso tem que entender. Vem essa questão do eutireoideu doente. O que é isso? Eu acabei de falar para vocês que não basta o hormônio tiroidiano estar baixo. Por quê? Se ele estiver baixo e você tiver todas as características clínicas e laboratoriais que a gente falou, né, isso é muito indicativo de hipotireoidismo. É lógico que você está medindo o T4 porque você suspeita que tenha, não é? É a lógica, perfeito. Acontece que o T4 baixo, isoladamente, não fecha o diagnóstico. Por que não fecha, professor? Porque existem muitas condições do organismo em que o T4 abaixa e o paciente não tem hipotireoidismo. Ou seja, o animal pode ter uma doença qualquer, um câncer, um processo inflamatório, um processo infeccioso, ou ele pode estar tomando algum fármaco, como por exemplo corticoide, fenobarbital, e o T4 abaixa, tá? E ele não tem hipotireoidismo, a tireoide dele é normal. Isso é o que chamamos de eutireoideu doente. Então, por vários motivos, o T4 pode estar abaixo do normal sem que o paciente tenha hipotireoidismo. Isso chama-se síndrome do eutireoideu doente. Isso é muito comum, por exemplo, no próprio hiperadrenocorticismo. Se você fizer uma dosagem de hormônio tireoidiano em pacientes com hiperadrenocorticismo, você vai ver que boa parte deles estão abaixo do valor de referência, porque o corticoide interfere na concentração sérica de hormônio tireoidiano, de T4 especificamente, tá? Animais que tomam fenobarbital, isso também é muito comum. A gente sabe que abaixa o hormônio tireoidiano. Ele tem hipotireoidismo? Ele tem atrofia da tireoide? Ele tem tireoide? Não. Ele está tomando fenobarbital. E é por isso que acontece. Ou seja, o diagnóstico não é tão simples assim, tá, pessoal? Só um momentinho. Não, tá certo. Concentração de T4 livre. O que é o T4 livre? É a fração do hormônio tireoidiano que não está ligado em proteína. Quanto que isso representa em porcentagem? 99% do hormônio tireoidiano está ligado e 1% não está ligado. Então, uma pequena fração. Por que eu deveria fazer o T4 livre ao invés de fazer o T4 total? Porque, embora ele tenha sensibilidade parecida, a especificidade dele é superior. Ou seja, ele sofre menos interferência de fatores externos à tireoide, doenças e fármacos. Ou seja, aquele paciente que está tomando fenobarbital ou que tem alguma outra morbidade, uma infecção, uma inflamação, o T4 livre tende a sofrer menos interferência destes fatores externos. Portanto, ele é mais interessante do que o T4 total. Qual o problema? Que muitos laboratórios não oferecem esse exame, é uma técnica bem mais refinada e evidentemente que ela é mais onerosa do que o T4 total. Não é que o T4 total não possa definir ou ajudar a definir, perdão, o diagnóstico, mas o T4 livre ele é de fato um exame com maior especificidade. Então, podendo fazê-lo, é uma melhor opção. Tá ok, pessoal? Se não entenderam essa questão do T4, não deixem de me perguntar, tá ok?
O TSH. O TSH é muito importante na medicina humana, tá? No diagnóstico do hipotireoidismo. Para nós, nem tanto, né? A tireoide em cão se comporta um pouquinho diferente. Tá? É legal pedir? Sim, ele ajuda, porque ele pode estar aumentado de fato, né? Ou seja, se eu não estou produzindo hormônio tireoidiano direito, a minha adenopófise vai entender que não tem hormônio suficiente e vai tentar produzir TSH para aumentar a produção pela glândula tireoide. Então, ele estar alto é compatível com a doença, mas ele pode estar normal, não é obrigatório que esteja alto, tá? Tem uma sensibilidade aí, como descrito no slide, entre 60% e 87%, aproximadamente, e uma especificidade mais alta, de 82 a 93. Ou seja, se ele estiver aumentado, isso é muito sugestivo de fato de hipotireoidismo. Mas se ele estiver normal, isso não necessariamente descarta a doença. Tudo bem, pessoal? Bom, uma consideração prática em relação ao diagnóstico global do paciente com hipotireoidismo. Embora seja uma doença relativamente simples, principalmente do ponto de vista de tratamento, o diagnóstico do hipotireoidismo é relativamente complexo, porque mesmo com alterações clínicas laboratoriais e hormônio de tireoide, nem sempre você consegue um diagnóstico definitivo, porque, como eu já disse, muitas coisas interferem na dosagem do hormônio tireoidiano. Fármacos como esteroide, fenobarbital, doença sistêmica e por aí vai. Então, o conjunto da obra é o que determina o diagnóstico, é um diagnóstico global. Características clínicas, laboratoriais, T4 baixo, livre ou total e resposta terapêutica. Isso é muito importante, pessoal. O animal tem que ter uma resposta terapêutica apropriada. Se você está suplementando o hormônio tireoidiano e ele não está melhorando de forma substancial, provavelmente ele não tenha hipotireoidismo. Então é muito importante. Ah, professor, é possível que o T4 esteja normal e ele tenha hipotireoidismo? Aí não, né? Aí é bem pouco provável. De fato, ele tem que ter o T4 baixo, né, total ou livre. Resultados falsos negativos são menos esperados, tá? Mas, lembrando, novamente, insistindo nesse assunto, o T4 sozinho não determina o diagnóstico. E o tratamento, pessoal? O tratamento é bem bobudo, né? Se está faltando hormônio, eu vou dar hormônio. Qual? Levotiroxina sódica, a dose está aí descrita para vocês. A gente começa dando de 12 em 12 horas e em 4 semanas reavalia o animal. Clinicamente, ele tem que ter uma melhora muito grande, mas muito grande do que? Da disposição dele. Né? Então, da sua interação com o ambiente, com outros animais, com os tutores, isso tem que melhorar de forma substancial. Para controle do tratamento, é recomendado mensurar principalmente o T4, tá? 4 a 6 horas após a administração dos hormônios tiroidianos, que é onde ele tem uma concentração plasmática mais apropriada. E está aqui as recomendações, né? Se ele tiver maior do que 6, está muito alta a dose, é melhor reduzir. Se ele tiver menor que 1,5, você tem que avaliar a resposta clínica. Se não está boa a resposta clínica, melhor aumentar a dose. Então, o ideal é que esteja entre 1,5 e 6 aproximadamente, mas a clínica é soberana, ele tem que ter tido melhora, tá? E os problemas dermatológicos? Esses demoram meses para melhorar. Então, não melhorou a pele, não significa que não é, porque realmente demora para melhorar o problema dermatológico do paciente. Tudo bem, pessoal? A dose de levotiroxina para cão é extremamente alta, tá? Então sempre a gente prescreve, o farmacêutico costuma estranhar, perguntar para o tutor se é aquilo mesmo, tá? As doses que o cão tem que tomar são muito mais altas do que toma um ser humano. Tudo bem? E para a gente terminar, então, os efeitos adversos do tratamento, olha, é muito improvável que aconteça, só realmente se o diagnóstico está inapropriado, ele não tem hipotireoidismo e está tomando hormônio tireoidiano. É o quadro que a gente chama de tireotoxicose, tá? E aí o animal fica ofegante, pode ficar agressivo, tem poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, o TSH vai estar baixo, porque a hipófise entende que tem muito hormônio tireoidiano circulando e ela não precisa produzir TSH para estimular a glândula tireoide. Tá? Então é o oposto do hipotireoidismo. Essas são as características clínicas que a gente vai ver no hipertireoidismo em felinos na nossa próxima videoaula. Mas vejam, se está ocorrendo sinais de tireotoxicose, é improvável que ele tenha o hipotireoidismo. Ele provavelmente não tem e está tomando hormônio tireoidiano à toa. Tá joia, pessoal? Vamos ver uns casos para a gente encerrar?
Olha ali o paciente com cauda de rato, meses depois, apresentando seu recobrimento piloso apropriado, né, recuperado, bonitão ali o pastor. Esse aqui é o Todd, um paciente de 15 anos. Vejam que eu falei com vocês que não é obrigatório, não é? Que o paciente esteja naquela idade entre 2 a 6 anos aproximadamente. Ele tem hiperpigmentação generalizada, alopecia em membros com espessamento de pele, não pruriginoso, né? Bem pigmentada, toda a região pigmentada. Na região dorsal, olha quanto pelo morto, áreas de hipotricose importantes. Membros torácicos apresentando o mesmo padrão. A gente vê aqui o pelo morto, tá? Esses pontinhos aqui são cilindros foliculares. E olha a cara do Todd, né, gente? Ele é a cara da preguiça, vocês não acham? Nossa, ele tá ali de boa na lagoa, morrendo de preguiça. E realmente ele tinha um comportamento muito letárgico, tá? Para você ter uma ideia, ele tinha uma outra alteração articular. Eu fiz uma artrocentese dele, enfiei uma agulha dentro do joelho dele, nem se mexeu. Não estava nem aí, muito letárgico. E depois do tratamento, alguns meses, né, o retorno então do pelo nas regiões que estavam alopécicas e o Todd todo felizão, já bem mais esperto, bem mais alerta. Tá joia, pessoal? Então, sobre hipotireoidismo é isso. Voltamos então na próxima videoaula para tratar do hipertireoidismo, que aí sim é uma doença de felinos. Até lá, pessoal!